Bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Pílulas de Equilíbrio de hoje. Hoje é sábado, dia 28 de março. Eu não sei que horário que você vai tomar essa pílula, mas a gente está deixando ela disponível para você todos os dias, a partir das 7h30 da manhã. Eu e a Inês, especialistas em tratamentos para ansiedade, vindo aqui, deixando para você 15, 20 minutinhos para você se reequilibrar, melhorar e fazer o seu dia terminar melhor do que começou. Quando a gente se equilibra, a gente tem essa mágica de fazer o dia terminar melhor do que começou. E como que a gente vai fazer isso hoje? Através de uma pílula chamada persistência inteligente. Estou colocando aqui no Instagram. Para quem for entrando, já tomando conhecimento do que se trata, né? Fixando comentário, muito bem. Estou dando um bom dia, então, para as pessoas que já estão ao vivo aqui no Facebook, no Instagram. Bom dia, Inês. Vamos lá? Então, o que seria uma persistência inteligente? É sinal que tem uma persistência burra? Sim. Qual é a grande diferença entre uma pessoa persistente e uma pessoa teimosa? Pessoa teimosa irrita, não irrita? E pessoa persistente? A gente admira. Tá, tô entendendo, mas qual exatamente a diferença? A diferença tá, vamos imaginar, numa cena. Você lá com o quebra-cabeça montando e você vê uma peça que parece que a peça cabe ali. E você vai. E aí você vai, e aí você vai, e aí você vai. Mas é essa peça, por que não tá entrando? E aí você insiste, insiste, insiste. E aí você fica bravo, não é possível. É essa peça daqui, por que não tá entrando? Aí você irritada, sai, vai tomar uma água, vai fazer uma coisa, daqui a pouco você volta e vai lá de novo naquela peça. E você faz, e você faz, e você faz, e o negócio não encaixa, e você vai ficando cada vez mais bravo. Aí você olha e diz assim, quer saber? Chega também. Para com isso. Isso está me irritando mais. Isso era para ser uma coisa legal, era para ser uma coisa boa. Eu até gosto de montar o quebra-cabeça, mas isso está me irritando tanto que deixa de lado. Isso é uma atitude de uma pessoa que está insistindo até chegar ao extremo de desistir. O oposto da persistência é justamente esse, a desistência. Aí vamos supor uma outra situação. Você vai lá, pega aquela peça do quebra-cabeça na certeza de que aquilo vai dar certo. É a peça certa para aquele encaixe. E aí a gente vai. Faz uma vez, faz duas vezes. Nossa, não tá dando. Nossa, mas parece que é isso. Eu tinha certeza de que era essa peça mesmo. E aí você insiste mais um tanto, até que a hora você diz assim, não, peraí. Vamos ver naquilo que sobrou ainda de peças, se existe ainda alguma que pode ser que seja tão semelhante quanto e que realmente se encaixe. Então você pega aquela pecinha e vai lá para o monte e procura algo semelhante, mas com algumas diferenças. Às vezes é um arredondadinho, que era um quadradinho que você não tinha visto muito bem, enfim. Você vai buscar uma nova peça. E aí você procura, até a hora que você tem algumas possibilidades. Talvez umas 2, 3 que são parecidas. E aí você vai e faz o encaixe. Até que você, talvez não seja naquela primeira, talvez seja na segunda, e aí você consegue encaixar. Legal. A persistência, ela promove a gente chegar no resultado que a gente quer. No caso dessa metáfora que eu estou usando, encaixar e fechar aquela imagem do quebra-cabeça. Mas, né, qual é a diferença? Porque eu dizia de uma inteligência na persistência e de uma não inteligência na persistência. A inteligência na persistência significa buscar novas estratégias. Quem é teimoso está fazendo uma persistência? Não, está fazendo uma insistência. Eu estou insistindo naquela mesma estratégia vezes e vezes. E estou chegando sempre no mesmo resultado. Qual é? Não está dando certo, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo sucesso, não está realmente acontecendo aquilo que eu quero e aquilo que eu imagino que seja o final desse processo. Porque tudo tem um começo, um meio e um fim.
E dentro da persistência, você pode chegar ao fim que você deseja, no resultado que você almeja, dos seus sonhos, aquilo que realmente você sabe que tem um comprometimento interno, que é o teu querer maior. Então, qual é o primeiro ponto? Você está sendo persistente ou teimoso? Se você tem usado a mesma estratégia por muito tempo e você sabe que o resultado não está sendo favorável ou o esperado para você realmente saber que você está chegando naquela direção correta, você está sendo insistente, teimoso e não persistente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar das estratégias. E aí a gente precisa ter uma habilidade que se chama desapego. Porque a gente fica apegado àquele jeito que a gente está fazendo as coisas. Tem que dar certo daquele jeito. E mesmo que você saiba que não está funcionando, você insiste naquilo. E você acaba desistindo. Por quê? Porque cansa. Porque na medida em que você não tem o resultado, ou pelo menos um caminhar dentro daquela direção, você não tem combustível, não tem motivação para dar conta de continuar. Então, ontem, a Inês dizia da questão específica, né, que é você que nos assiste, da questão da ansiedade, dos caminhos que a gente tem para, de fato, a gente se libertar da ansiedade de uma vez por todas, ou mesmo de um processo de crise. E muitas pessoas dizem assim para a gente, como ela falou mesmo na questão da respiração: olha, eu respiro, não está dando certo. E a gente olha para isso e pergunta: como que você está respirando? Porque se você estiver respirando da forma certa, o que está acontecendo não é que não está dando certo a sua respiração, ou que a estratégia esteja errada, ou que ainda o tempo não chegou. Porque tem esse detalhe também. Às vezes, muitas coisas, não é que a estratégia esteja errada, é que o tempo necessário para você chegar àquilo ali é um pouco maior. Isso é muito claro quando a gente está falando de respiração. Respiração é uma das coisas principais para a gente sustentar o equilíbrio, para a gente descansar, para a gente retomar e persistir. E nessa respiração que a gente ensina, que é essa respiração que faz com que você se revitalize, se acalme, relaxe e realmente tenha um fôlego para continuar persistindo, você também precisa persistir. O que você está querendo dizer, Sandra? Bom, essa respiração é uma respiração que a gente chama abdominal, ela acontece aqui embaixo, no nosso diafragma, para encher todo o seu pulmão, e com exalação, saída do ar prolongada. E muitas vezes as pessoas pensam assim: eu estou aflita, ou estou na crise, deixa eu dar uma respirada. Não, isso não é uma respiração. E não adianta você fazer 3 vezes disso. A respiração correta, ela tem um passo a passo correto e um tempo correto. Então, a gente precisa também persistir nesse tempo. Por quê? Porque 2 minutinhos respirando corretamente não é suficientemente para a sua corrente sanguínea ter liberado os hormônios que precisam, que são os hormônios de relaxamento. É preciso de mais tempo. Assim como uma mãe precisa de 9 meses para fazer um bebê. Não adianta você colocar 9 mães, 1 mês, elas não fazem um bebê. Ou seja, eu preciso saber que eu preciso de um tempo X. Para quê? Para aquele resultado. E tem um tempo médio das coisas. Algumas pessoas... Isso não significa que tem certo ou errado na questão do tempo. Significa que é a velocidade de cada um. Hoje, nós precisamos nos adaptar com velocidade. Portanto, persistir e sacar logo se você está realmente sendo teimoso, insistente, ou se você está sendo persistente, é a chave para você chegar no final desse processo todo que nós estamos vivendo com lucidez, com sanidade e com energia para reconstruir parte das coisas que ficaram no stand-by, ficaram com a tecla pause. Então, neste momento, é importante que você veja isso. Sim, preciso ser veloz, preciso sacar as coisas mais rápido, então eu preciso ter consciência, preciso estar atento. Isso que eu estou fazendo, este tempo que eu estou fazendo é suficiente? Tem uma outra técnica que a gente disponibiliza para vocês, gratuitamente, que se chama Me Faça Dormir Bem. É uma técnica que nós temos dito muito dela, tanto nas lives como nos nossos áudios do Telegram. Por quê?
Porque é uma técnica que promove duas coisas. Ela a gente lançou para realmente induzir um sono bom e revitalizador. Mas essa técnica pode ser utilizada agora, neste momento, em que você precisa apertar a tecla pause e se revitalizar. Descansar, mas se revigorar. É uma técnica que dura 17 minutinhos e que ela promove toda uma relaxidão física e mental. E uma limpeza mental. Então, como a gente sabe que nesses tempos a gente está com essa sobrecarga de um monte de informações, de um monte de notícias, de um monte de sentimentos, de um monte de ações, a gente precisa, de fato, limpar a nossa mente, zerar para recomeçar. E aí muitas pessoas dizem assim, eu usei e não deu certo. E aí a gente pergunta assim, quanto tempo você usou? Porque pelo menos você tem que fazer uma sequência de 3 vezes para você saber se aquilo realmente é uma estratégia positiva para você ou não. Porque tem toda uma primeira vez, uma adaptação. E muitas vezes, quando a gente faz a primeira vez, a gente às vezes não faz tão bem feito, né? Não adianta só fazer a ação, precisa fazer da maneira correta. Então, às vezes, alguns elementos nos escapam, assim como na respiração. Então, você precisa se permitir repetir, e repetir dentro disso, de um tempo maior, e verificar, repetir, funcionou? Sim, funcionou. Checa lá se a peça está correta, se é aquilo mesmo. Legal, é. Então, você tem que ter uma segunda atitude que faz parte da persistência, que é a consistência, ou seja, isso de fazer sempre, de ir construindo aos poucos. A gente não sobe uma escada num salto. Quem faz isso são os elétrons. Os elétrons, eles têm os que a gente chama de salto quântico. A gente não. A gente está na ação. A gente não está só na energia. Elétron é energia. Nós estamos aqui num planeta que exige ação. É um passo a passo, é material. Não adianta você ter 1000 ideias e não concretizar nenhum. É preciso colocar na ação. E na ação, gente, a gente não consegue dar grandes saltos. A gente consegue subir degrau por degrau. Mas se eu paro num degrau, eu vou conseguir chegar lá no topo? Não. Por isso que a ação da persistência envolve consistência, ou seja, todos os dias um pouco. Se você quer incluir exercício físico, ou se você quer começar a incluir uma alimentação mais natural, mais saudável, como na live que nós vimos ontem, é preciso que o quê? Você estabeleça isso para hoje. Repita amanhã, com algumas diferenças, se você viu que não está tão bom, e melhore no dia seguinte, ou seja, eu vou no processo de construção. E a persistência é esse ingrediente que te permite verificar se o seu passo a passo está realmente na direção correta e na estratégia correta. Feito isso, aonde que você vai chegar? No topo. Você vai sim poder chegar lá, no final dessa escada, feliz, realizado, olhando para trás e dizendo, quantas vezes será que eu pensei em desistir? Porque às vezes a gente se cansa, mas aí o que a gente precisa é descansar. E aí você pode usar a técnica Me Faça Dormir Bem. E quanto mais a gente faz uma respiração, mais a gente faz a técnica Me Faça Dormir Bem, mais a gente ouve sobre aquele mesmo tema. Sim, ansiedade tem cura. Sim, é possível. Trabalhe suas crenças. Quanto mais você consegue ouvir isso, mais você vai absorvendo aquela técnica, aquele pensamento, aquela forma de ver. E mais então, você se torna aquilo. Você se torna a própria persistência quando você está sendo persistente. E aí, a garantia é o resultado que a gente sabe. Que muitas pessoas que nós admiramos hoje são pessoas que tiveram esse ingrediente na jornada delas. É isso aí, gente. Demos o nosso tempo, encerrando hoje exatamente naquilo que a gente precisava, lembrando você que amanhã nós estamos juntos. Amanhã é domingo e nós estaremos juntos, aqui no Pílulas de Equilíbrio. Enquanto isso, você vai aí, vendo a sua persistência, que precisa ser muito melhor do que a sua insistência. Foca no que funciona.